Olá! É hoje que nós vamos para a nossa terceira aula sobre as forças de caráter. É importantíssimo novamente que tanto você esteja com o seu resultado, quanto com o caderno de exercício, porque nós vamos compreender mais ainda, entender o que significa mais ainda, o que fazer, os conceitos, e também é muito interessante que muitas vezes as pessoas fazem só o teste via. Mas se você prestar atenção, o teste via, aquele teste que vocês fizeram, ele é a percepção de você sobre você mesmo. Mas esse caderno que a gente está preenchendo, que é de um livro chamado Psicoterapia Positiva, do Martin Seligman, ele faz algo que faz você ver as forças de várias perspectivas. E aí, realmente, elas representam fortemente as forças de assinatura. Muitas vezes, algumas pessoas fazem o teste via, pegam as 5 primeiras do teste via e consideram força de assinatura. Aqui, nós estamos deixando bem fortalecido, realmente, o que é mais forte em você, sob diversas perspectivas. Vou compartilhar a tela. Então, vamos lá para o nosso start para a felicidade. Estamos na nossa terceira aula, terceira parte do estudo das virtudes e forças de caráter. É bem importante, como eu falei, né, tá com o material e com o via na mão. E deixo aqui algumas reflexões. Tem parte escrita aqui, eu falo, mas esse material está em PDF para vocês, então é importante, né, que a gente, né, elabore lendo o material, pegando o PDF, dando uma olhada no que a gente pôs aqui, apresentou. E aí eu pergunto, você já tinha parado para pensar nessas forças? Né? E quando você viu as tuas 6 primeiras forças, o que você sentiu? E você tem usado? Quais as forças que você tem percebido que você mais se relaciona? E qual o impacto nos relacionamentos, por exemplo? Qual o impacto no teu trabalho, por exemplo? É essa reflexão que você pode fazer sozinho, de posse do seu teste. Uma outra coisa, né, como eu falei, a gente vai olhar diversas perspectivas. Então, tem um arquivozinho separado para você passar esse teste. Pode ser por WhatsApp, por e-mail, e diz assim, pede um amigo no trabalho, um amigo na vida social, um parente, e diz assim, responde isso aqui, marca as 6 primeiras que mais você acha parecido comigo dessas afirmativas? E aí você vai juntar isso num lugar só, que eu vou mostrar agora logo em seguida. Então, isso aqui tem um arquivo lá no ambiente, passa para alguém, junta e coloca tudo nessa super tabela. E aí você vai colocar tudo. Lembra da força do coração? Você vai marcar aqui o testezinho. Ah, eu marquei criatividade e mente aberta, e todos os outros 6. Marca o resultado da cabeça, coloca o resultado dos amigos do trabalho, do via e faz o total. As 5 primeiros que tiver apontado mais são as suas forças de assinatura. Se você quiser compartilhar comigo, ou tiver alguma dúvida, em todos os slides tem o meu e-mail, manda um e-mail para mim, que a gente pode trocar uma ideia. É importante que a gente entender que o que nós fizemos agora foi conscientizar das nossas forças. E isso é só uma pontinha do iceberg. Se a gente fizer só a conscientização, a gente não fez o mais profundo, que é trabalhar, fortalecer o que é bom, tomar consciência, desenvolver o que a gente quer desenvolver, o que faz sentido para a gente, aplicar as intervenções, eu vou deixar algumas no nosso ambiente de estudo, vou deixar mais opções de vocês entenderem o que são essas intervenções com força de caráter. Então, a gente tem que passar por essas 3 etapas. A gente passou pela primeira, que é conscientizar. Vamos agora explorar um pouquinho mais e aplicar, vai ficar por conta de vocês, com todo esse material que a gente está deixando disponível no ambiente de estudo. O que a gente também tem que entender? Que as forças, elas vão variar de acordo com o contexto que a gente se encontra, o momento, às vezes na nossa vida pessoal, às vezes na nossa vida profissional, elas não operam de maneira isolada. Outra coisa que você pode também é fazer perguntas com cada uma das forças, perguntas diversas, eu deixo esse material para vocês, para você assimilar mais.
No lugar aí de curiosidade, você vai substituindo pelo nome de cada força. Por exemplo, o quanto de criatividade, muda de curiosidade, né? Você expressa no seu trabalho quando está com o seu chefe, falando de assuntos pessoais. O quanto de criatividade você expressa no trabalho. O quanto de criatividade você expressa no trabalho quando está somente com o seu chefe. Enfim, então você vai fazendo essas perguntas para você ver o quanto você está usando ou não, como você está usando ou não suas forças no seu dia a dia. Uma outra coisa importante da gente perceber no teste, que tem um material lá que fala, é para a gente balancear. A gente não pode ter uma força e usar quase nada, ou usar uma força de maneira exagerada. Por exemplo, vamos supor que eu tenha força de criatividade. Se eu uso ela de maneira muito exagerada, em alguns momentos você é excêntrico demais, eu vou afastar, você é muito diferentão, e aí isso, às vezes, não é interessante. Como também, se eu tenho a força de criatividade, deixa ela mortinha, só aquela pessoa monótona, sem nenhuma ideia, sem nenhuma coisa nova. A força de humor, por exemplo. Não sei se vocês já viram gente que sobreutiliza a força, é tão engraçadinho, que é inconveniente, que solta piada o tempo todo. Então, tá sobreutilizando o humor, que isso torna-se prejudicial. Ou subutilizando aquela pessoa que nunca solta nenhuma leveza, uma piadinha, uma graça, um sorriso, para tornar leve. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Temos um material que explica cada uma das subutilizações e sobreutilizações para vocês estarem conscientes disso. Um aviso importantíssimo, eu chamo a atenção, que todas as forças podem ser utilizadas por bem, em diferentes contextos, e cada uma tem sua importância. É porque é muito natural que as pessoas pegam o teste, eu sou mais fraca nisso, não sei o quê, não... e tudo pode ser melhorado. Isso é que é legal. Basta a gente querer entender como melhorar. Esse material que estão anexo, vocês vão poder ter essa luz. Né? Outra coisa, é importante que a gente entenda que a gente pode, às vezes, ter utilizado em graus distintos nos últimos dias, né? Ou ter utilizado muito uma força que foi necessária. Uma coisa que nós percebemos na pandemia, que até pessoas que não tinham uma força de criatividade entre as 10, entre as 5, uma assinatura, elas foram impostas numa situação que muita gente acabou utilizando. Então, a gente, quando a força tem um impacto positivo para a gente acaba utilizando essas forças. Aqui eu deixo exemplos simples do cotidiano para usar a força de criatividade, por exemplo, ler uma nova história para o filho, de amor, escutar um colega que está no dia ruim, de humor, enfim. Só para vocês terem ideia como é algo extremamente prático e simples. Vamos entender um pouquinho mais? Está lá o nosso teste via, certo? Então, as 5 ou 6 primeiras são chamadas forças de assinatura. Entre 7 e 20 são as forças médias, que elas também são chamadas apoiadoras, que elas dão apoio às forças de assinatura, e as forças mais baixas, que elas não foram solicitadas, elas não estão mais natas. Isso não impede que a gente possa tomar consciência e querer desenvolver se for necessário. Tem as forças que são as forças fásicas, que elas são de acordo com momentos, e as perdidas que às vezes foram suprimidas por uma questão de relacionamento, por uma questão de você estar numa situação que foi impedida de ser desenvolvida. Vamos aqui detalhar cada um desses conceitos rapidinho, né? Forças de assinatura, já sabe que é aquela que é a nossa essência, né? Que nos representa, e que a gente tem elas naturalmente, sem nenhum esforço. A gente só tem cuidado para não sobreutilizar. Né? Então, e normalmente, se a gente coloca elas no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas atividades diárias, a gente desenvolve atividades com mais excelência. As forças médias, como eu já falei, elas são apoiadoras, elas estão no meio do perfil e elas, às vezes, dão suporte às nossas forças de assinatura. As forças mais baixas, isso não significa que você não possa desenvolver essas forças, não podem ser vistas como fraqueza, gente, jamais. A gente tem que entender que elas apareceram baixo no perfil,
por uma questão que nós somos seres que a gente não tem o tempo tudo forte, tudo, e que a gente pode, em determinado momento, escolher por desenvolver essas forças. As forças básicas, que, como eu falei, são forças que são ativadas de acordo com algumas circunstâncias, e você precisa se adaptar àquela situação e você acaba trabalhando ela, e quando você tem isso consciente, é melhor ainda, porque você desenvolve de maneira mais consciente. E as forças perdidas, que elas foram suprimidas por alguma figura de autoridade, por alguma coisa social que aconteceu, que desencorajou, e que isso acabou ficando mais adormecidinho. Mas volto a falar, tomando consciência é algo que você pode desenvolver. Só por curiosidade aqui, o Ryan Niemek, que é o autor do livro, que é base, e que está no nosso material de toda a bibliografia utilizada no nosso Start para a Felicidade, vocês podem ter acesso lá, ele linkou aqui quais eram as forças de quem tinha naturalmente mais felicidade e que tem correlação, que são as forças de entusiasmo, esperança, amor, gratidão e curiosidade. Só para vocês verem, se vocês tiverem a vontade, a intenção de fortalecer, de maneira consciente trabalhar a felicidade, são essas forças que vocês podem perseguir para dar uma melhorada. Falei já ao longo de toda essa aula que isso pode ser desenvolvido, aprender, e você conseguir tornar isso um novo hábito. Requer tempo, mas é possível. Aqui vou deixar nesses slides só uma intervenção, mas no material existem mais de 70 intervenções. Por isso que eu disse para vocês que é um assunto super rico. Eu vou deixar aqui, vou falar de uma intervenção, de duas intervenções, mas no material anexo tem mais ideias de intervenções. Quais são as intervenções? Vou explicar rapidamente, mas aqui tem um detalhe, né? Você vai pensar num momento crítico, em que você, há um tempo atrás, você vai pensar nisso, e que pode ser no teu trabalho, no teu ambiente de escola, na universidade, e que você tenha observado uma superação, que você teve bem, e quais são as forças de caráter que, de repente, você utilizou nesse momento. Aí, a outra opção de você trabalhar isso também, já de momentos vividos, é você compartilhar com a outra pessoa uma história sua, e conta essa história. É interessante fazer isso muitas vezes com quem conhece. Você dá o teu teste de via para a pessoa e ela te ajuda a identificar quais são essas coisas. Volto a dizer, tornar consciente ajuda a gente a fazer escolhas. Tornar consciente que eu sou boa, eu não preciso ficar preocupada com o que eu não sou tão boa. Vou colocar nas minhas atividades as minhas forças que já são naturais. Agora, tornando consciente também, às vezes eu preciso desenvolver outras. Posso. Né? Então, aí eu vou, né, fazendo essa dança, fazendo esse trabalho de melhoria nossa, um autoconhecimento e autodesenvolvimento. Gente, sobre forças, virtudes e forças de caráter, era isso que eu tinha para falar. É um assunto riquíssimo, como eu falei no primeiro dia, no primeiro momento que a gente se encontrou aqui. E eu deixo essa frase que eu acho que fecha bem tudo que a gente conversou, né? Que quando a gente faz o bom uso das nossas forças para promover uma vida com mais emoção, engajamento e propósito, a gente pode ter, sim, mais resultados. Aguardo vocês na próxima aula, que é de emoções positivas.